Fala pessoal, Iago Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pré-jogo. Amanhã, 4h30 da tarde, o Barcelona joga contra o Real Oviedo, fora de casa, a rodada 6 da La Liga. Jogo contra um time aí que estava na segunda divisão faz um tempão, nas divisões de baixo, né? Faz um tempão, tem muito tempo que não joga a primeira divisão. E é aquele time que vai jogar com as armas que tem, né? Bloquinho baixo, fechado, uma bola. Então será um jogo de paciência, né? Eu penso um Barcelona fazendo rotações, vou até falar sobre isso no decorrer do vídeo. Mas é um jogo de paciência. Sair atrás do placar, vira um caos o estádio, aquela pressão, aquela coisa, o time ganha confiança e aí a gente vai ter que remar muito. E se sair na frente da partida, controla os tempos e espera a oportunidade para matar o jogo, né? Aquele joguinho que tem que jogar com a cabeça, tá? Pessoal, tivemos algumas notícias tristes essa semana, né? Com lesões de Fermin e lesões de Gavi. A de Gavi muito mais grave do que a gente pensava, né? Fermin, que até agora eu não consegui ver o vídeo da lesão de Fermin no jogo contra o Getafe, no finalzinho da partida caiu lá tal, falam em 3 semanas fora. Já Gavi é uma coisa bem mais séria, bem mais avançada e eu falo no decorrer do vídeo, tá? Antes de falar mais sobre o conteúdo do pré-jogo, eu quero agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que está aqui, o pessoal que dá seu suporte, o pessoal que se identifica com a mensagem aqui do Bloggranas BR, aquele torcedor do Barcelona que procura entender os contextos antes de sair criticando tudo e todos, tá? Se você compra a ideia do canal, quiser ajudar a manter o canal, quiser ajudar a somar, tem um botãozinho Seja Membro, você será muito bem-vindo, tá? No mais, roda a vinheta pra gente falar desse Real Oviedo contra Barcelona e algumas outras informações aí, tá? Cadê a vinheta? Pois é, senhores, antes de falar sobre o jogo em si, a notícia triste, né? A lesão de Gavi. Na verdade é o seguinte, Gavi estava com um desconforto no joelho, né? E falaram que ia fazer uma cirurgia, uma artroscopia para uma limpeza do menisco para acabar com esse desconforto. E o povo falava entre 4 ou 6 semanas aí, Gavi fora de combate. A informação que eu tenho, né, a informação que eu tenho, até o comunicado oficial do Barcelona ontem falou que Gavi foi submetido a essa artroscopia, tá? Para solucionar os problemas da lesão no menisco. Só que teve que costurar, teve que suturar o menisco. A situação estava mais complicada, estava mais séria do que parecia estar, né? E aí Gavi vai ficar fora entre 4 e 5 meses. É muito triste, tá? Lesão é a pior coisa que tem no esporte. Eu não desejo lesão para ninguém, nem no maior rival. Eu odeio lesão. Tipo, todo mundo joga completo. Barcelona vai jogar contra o Paris Saint-Germain na semana que vem e é uma pena não estar todos disponíveis aí de ambos os times, tá? O Dembélé parece que não vai pro jogo, tá? É uma pena. É uma pena. Eu gosto de ver o espetáculo. Eu gosto de ver todo mundo completo. Eu gosto de ver o futebol. Futebol é entretenimento. A gente torce mais pelo nosso, claro, mas futebol é entretenimento. Eu quero ver o show, eu quero ver o jogaço. Tá entendendo? E é uma pena. Um jogador também tão jovem como o Gavi tá tendo esses problemas, tá? Mas assim, o foco é a saúde dele, tá? O foco é ele se recuperar. Flick até falou sobre isso, falou que são notícias ruins, tá? São notícias bem ruins, mas talvez seja bom. Talvez seja bom para ele se recuperar 100%, porque ele tem uma carreira longa pela frente ainda. Ele falou que é um jogador que mata e morre pelo Barcelona. Ele adora ter Gavi no grupo, adora ter Gavi, a qualidade de Gavi, a entrega, a raça. E a gente vai dar todo o apoio do mundo que Gavi precisa para se recuperar mais uma vez, tá? É muito triste. Só que eu penso nesse ponto também muito na carreira do atleta, tá? Eu pensando aqui de fora, eu não penso no Barcelona e Gavi vai fazer falta para essa temporada, não dá mais para contar com o cara. 4, 5 meses, volta lá em fevereiro. Tudo bem, lá a gente conversa. Fevereiro, março, a gente conversa. Mas eu tô assim preocupado com a carreira do jogador, né? A gente já viu o que aconteceu com outros jogadores aí que optou por fazer outras coisas, em cirurgia, deu errado, inflamou, aconteceu com o Ansu Fati, que está tentando se recuperar agora no Mônaco, e o jogador tem que focar nisso. Focar em se recuperar, ainda mais quando é jovem assim, focar na recuperação, porque tem toda uma longa carreira pela frente, entendeu? E é um jogador com um potencial absurdo, de um estilo mais combativo, um estilo que a gente normalmente não costuma ter no nosso time, então será uma peça muito importante. Então, boa sorte para Gavi nesse momento delicado aí, nessa novo processo de recuperação, não será igual ao outro, tá? Eu espero que ele volte muito mais forte e volte muito bem, tá? Pois bem, vamos jogar contra o Real Oviedo. Dar uma mostrada para vocês aqui na tabela do campeonato. Real Oviedo aí do Valko Paunovic. Eu acho que é assim que fala o nome do treinador. Se estiver errado, peço perdão, tá? É um time que parece que
tinha 25 anos sem estar na primeira divisão, se eu não estou enganado, tá, pessoal? Não tenho certeza não, mas tinha muito tempo. Eu mesmo do tempo que eu acompanho futebol espanhol, não estou lembrado do Real Oviedo na primeira divisão. O nome não é estranho, então já deve ter acontecido algum jogo de Copa do Rei, mas tem muito tempo que não está na primeira divisão. E tá aqui, como um time que sobe brigando para não cair, tá? Na 17ª posição, 5 partidas, 1 vitória e 4 derrotas. Detalhe que essa vitória deles aqui foi exatamente contra a Real Sociedad, que está um começo de temporada tenebroso. É um time que normalmente joga no 4-2-3-1, mas no jogo contra o Real Madrid jogou com linha de 5. Então não duvido amanhã também o time deles jogar com linha de 5, o bloquinho baixo, aquela coisa, apostando por uma bolinha. É as armas que os adversários têm, tá? É a arma que esse time pequeno tem e é respeitar o estilo de jogo de cada um. Só fez um gol no campeonato, que foi o gol da vitória contra a Real Sociedad. Só fez um gol no campeonato, o Real Oviedo. Naqueles índices de pressão e troca de passe no campo do adversário, o Real Oviedo tá lá nos últimos, tá? É um dos times que menos faz pressão no campeonato, é um dos times que menos troca passe no campo do adversário, então é jogar por uma bolinha. Essa é a jogada do Real Oviedo, é o que dá para ele fazer na primeira divisão. E esses times têm que tomar cuidado que atrapalha, gente. Atrapalha. Olha quando Barcelona, Real Madrid, esse time vai jogar aquela 16 avos de Copa do Rei, como a partida não é a folga que a gente espera que é para ser. Não é porque esses times vêm para jogar por uma bolinha, o estádio está pulsando. Quanto tempo tem que esses times não jogam contra os gigantes da Espanha? Então ele vem para cá fazer o papel dele, que é o papel dele de atrapalhar e sobreviver, e está no seu direito, tá? E está no seu direito, não tem muito o que fazer. Então é entrar amanhã focado, entrar amanhã concentrado e focado para sair na frente do placar. Porque se sair atrás do placar, tem que remar demais, o adversário ganha confiança, as coisas vão ficando esquisitas e a gente não pode fazer um jogo amanhã, um jogo de desgaste. A partida contra o Getafe prometia ser um jogo extremamente desgastante. O Barcelona geriu, vou até voltar aqui para falar melhor com vocês. O Barcelona pegou aquele jogo contra o Getafe e geriu de uma forma brilhante. Brilhante, brilhante. Talvez seja a melhor partida que o Barcelona jogou contra o Getafe em muito tempo. Em muito tempo, talvez nem só contra o Getafe, o nível de controle e as ações que o Barcelona fez assim realmente foi brilhante. E o jogo de amanhã é um jogo para ser jogado da mesma forma, para ser jogado com a cabeça, para ser jogado com inteligência e não deixar o jogo virar um caos, não deixar virar uma panela de pressão porque entrou desconcentrado, levou um gol bobo, tá? Porém, também a gente tem que pensar no 11 para amanhã e talvez não seja o melhor 11, o 11 com os melhores jogadores disponíveis aí e tal. Por quê? Porque é uma oportunidade de fazer rotações. Com todo respeito ao Real Oviedo, é uma oportunidade de fazer rotações. Porque a gente olha para o calendário do Barcelona, cadê até o calendário? Eu estava até com o calendário do Barcelona aqui aberto para mostrar para vocês. Aqui também não é novidade para ninguém, tá? A gente olha aqui no cantinho, ó. O Barcelona joga contra o Real Oviedo amanhã, tá? 4h30 da tarde, rodada 6 da La Liga. Final de semana tem jogo contra a Real Sociedad, que, sim, não está passando por um momento legal, tem um dos piores inícios de temporada deles, mas tem jogadores de mais qualidade. A gente sabe que a Real Sociedad é um time chato. E depois, meu amigo, no meio de semana, Paris Saint-Germain. Então, se existe alguma possibilidade de fazer rotações, algumas rotações aqui contra o Real Oviedo, algumas rotações contra a Real Sociedad, para ver se chega mais inteiro contra o Paris Saint-Germain, né? Porque é o grande jogo da semana que vem da Liga dos Campeões, tá? A gente tem aí aguardando o retorno de Baldé, né? Frick falou sobre isso. Baldé não chega para a partida contra o Real Oviedo, talvez chegue no final de semana contra a Real Sociedad. Ele falou que a Mal já voltou a fazer os treinos e está dando boas sensações, mas não chega para agora, talvez para o final de semana também. Então temos que ver, já não tem Fermin, não tem Gavi, né? Então assim, tem que pensar em fazer algumas rotações aí, porque senão possa ser que falte perna num momento bem importante nesse iniciozinho de temporada, tá? Pensando em rotações, eu queria mostrar meu 11 para vocês aqui, um 11 bem diferente, um 11 alternativo, porque eu vejo que é uma oportunidade, tá? Eu vejo que é uma oportunidade para o time fazer algumas rotações. Meu 11 aqui para vocês, tá? Juan Garcia, Koundé, Araújo, Christensen e o Geoffrey Torrents na lateral esquerda. Eu falei para vocês, a gente vai precisar do Martin. O Baldé tá voltando, mas eu não sei que condições vai voltar. Eu aproveitaria essa oportunidade e colocaria o Geoffrey Torrents para jogar essa partida aí de amanhã. Acho difícil? Acho. Mas, né, eu tô preservando um pouquinho o Martin, porque eu sei que a gente vai precisar dele nos próximos jogos aí, tá?
Caçador e Pedro. E Pedro, porque não fez rotações em Pedro? Primeiro, a gente não tá com esse tanto de opção para fazer rotações, né? Machucou os caras do meio campo. Bernal não tá nessas condições para começar a partida, longe disso ainda. E Pedro é aquele cara que normalmente joga tudo e quando descansa, descansa, igual na partida contra o Getafe da rodada passada. Foi substituído no jogo aí, tá? Rony, coloquei Rony de titular. Rafinha, Rashford e Ferran. Coloquei Ferran no jogo porque Ferran jogou 60 minutos contra o Getafe e saiu. Rashford começou a partida no banco, jogou 45 minutos. Rafinha começou de titular, saiu no intervalo. E o Dani Olmo jogou 90 minutos. A gente sabe que o Dani Olmo tem aqueles problemas físicos, né? Aquele cara que a gente vê jogando e fala bem assim, ó, Dani Olmo pode jogar de 3 em 3 dias tranquilo. Não virou o chip ainda com o Dani Olmo, igual virou na nossa cabeça com o Pedro. Né, que Pedro deixou as lesões para trás assim, aquelas lesões que toda vez voltava, quebrava. Dani Olmo ainda a gente precisa de tempo. Então, assim, como ele jogou 90 minutos contra o Getafe, eu resolvi colocar ele no banco contra o Real Oviedo, pensando nele em titularidade aí contra a Real Sociedad e contra o Paris Saint-Germain. Um 11 bem alternativo, não coloquei Lewandowski, que jogou 90 minutos também na partida contra o Getafe. Um 11 bem diferente, um 11 bem alternativo, e vamos ver o que é que o time da gente é capaz de fazer amanhã, tá? O espaço está aberto para vocês aqui. Eu tô meio baqueado, tô meio triste com a lesão de Gavi, tá? Isso me pegou bastante, mas é seguir em frente, tá? É seguir em frente e torcer para se recuperar bem e deixar esse momento complicado da carreira dele para trás aí, e isso aí fazer dele uma pessoa, um jogador mais forte, tá? O espaço está aberto para vocês aqui, deixem nos comentários aqui a escalação, deixem nos comentários aqui o 11, estou sentindo falta de interações de vocês aqui nos comentários, mandem comentário, mandem interações que eu trago aqui as mais destacadas no vídeo, e espero estar aqui amanhã fazendo um pós-jogo da vitória, sem lesões, sem sustos, para a gente seguir em frente para essa temporada que só está começando, tá? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.